Para aqueles que ainda acreditavam, né, num possível classificação do Remo, hoje matematicamente o Remo está eliminado aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o Remo foi eliminado hoje, Wayne? Não. O Remo foi eliminado semana passada contra o Manaus? Também não. O Remo foi eliminado contra a Mucura quando perdeu aquele jogo? Não. O retrato da eliminação do Remo hoje estava em campo. Você consegue entender um pouco quando você olha para a beira do gramado e você vê o retrato da eliminação do Remo. Quem pôde acompanhar esse jogo entre CSA e Clube do Remo, viu que os times jogavam de maneira idêntica. Vocês perceberam? Jogadores ruins, limitados, jogadores horrorosos que não sabiam tocar uma bola, cara errando passe de 5 metros. E não era só do Remo. Do outro lado do CSA também tinha os mesmos problemas. Eu não acho que o Marcelo Cabo montou esse time do CSA aí, mas o do Remo ele montou. E hoje pareciam duas equipes muito parecidas jogando dentro de campo. Se eu posso me arriscar aqui e dizer para vocês que se fosse um time melhorzinho contra um time ruim, um desses dois times aí tinha ganho hoje. Porque os espaços aconteceram, as oportunidades aconteceram. Só que o Remo ele é muito ruim. E o CSA, pelo que eu vi, é tão ruim quanto o Remo. Sabe que é o principal responsável por tudo isso? Estava à beira do gramado, Marcelo Cabo. Mas ele é o maior culpado de tudo isso? Mas ele também estava hoje em campo, o maior culpado. Fábio Bentes viajou com os guerreirinhos dele, com os jogadores que não representam a vergonha. Mas assim, eu não acho que o Marcelo tenha culpa de ter vindo para o Remo. Eu não acho que o Claudinei tenha culpa de ser titular no time do Remo, de não ter outro jogador para botar ele no banco. Eu não acho, sinceramente, que o Leonan, que passou um ano inteiro no DM, e aí entra hoje totalmente fora de ritmo, perde 4 gols debaixo da trave, ele tem a culpa. A culpa é de quem traz. A culpa é de quem montou o planejamento. Aliás, uma palavra que nunca existiu na gestão Fábio Bentes, planejamento. Ele acha que teve, mas nunca teve. E quando você fala de números, Fábio Bentes, de números, de contratações, números, não, contratações aí, porque nós baseamos em números. Que números? Você olha lá, você vai no Transfer Market, né? No site O Gol, vai olhar lá desses jogadores que foram contratados, todos eles jogavam 3, 4 partidas na temporada. Na última temporada, eram reservas dos seus clubes. Não tinham bons desempenhos há muitas temporadas. E você vai me falar de número. Você é tão cara de pau que você mente, até mesmo quando você tenta justificar os seus erros. E o pior, você não assume eles. Vai sair todo grandão, peito estufado, igual um BTV. Vai falar o quê? CT, contas em dia. O Remo está no processo de reestruturação. 5 milhões na conta para o ano que vem. Para o Magnata passar a mão nesses 5 milhões aí e contratar um monte de jogador ruim como você contratou nessa temporada. Ou para o Milton Campos dar continuidade no grande fracasso que foi a sua gestão. Eu vou torcer muito, muito, para que tanto o Magnata ou o Milton Campos, qualquer um dos dois, ganhe as eleições, que eles tenham uma mentalidade totalmente diferente da sua. Que pelo menos eles escutem as pessoas ao redor deles e que eles tentem colocar profissionais dentro do Clube do Remo. O que eu acho muito difícil. Porque quanto mais dias vão passando, mais aquele Remo que eu sonho, ele está apenas na minha cabeça. Aquele Remo que eu acho que todos os torcedores também sonham em ver, ele só existe na nossa mente. Porque o Remo é esse Remo aí, ó. O Remo de hoje é esse Remo aí. Um monte de passador de pano em volta. Um presidente com uma cara de poucos amigos, de fracassado, de derrotado lá com os jogadores. E os jogadores, Leonan perdendo gol debaixo da trave. Entra o meia contestado para tentar salvar o time. Esse é o Remo dessa temporada. O Elton 300 quilos jogando no ataque do Remo. Esse é o Remo da temporada. Esse é o Remo dessa temporada. Você permaneceria com o Catalá, N? Eu não. Eu não. Ah, mas ele salvou o Remo do rebaixamento, N. Quantos jogadores da base você viu o Catalá dar oportunidade? Para mim, o Remo contou em muitos jogos com a sorte. Contra o Ipiranga, por exemplo, foi sorte. Contra o Confiança, por exemplo, foi sorte. Aliás, qualidade do Pedro Vitor, né? Que conseguiu fazer aquele gol. Senão eram 2 empates.
E hoje o Remo estaria numa situação bem complicada. Talvez contra o Volta Redonda, quando ele fez a melhor partida dele, o Remo conseguiu resultados. Mas manter o Catalá e ele montar uma panela com jogadores de nível de Claudinei, de Marcelo, sinceramente, a nossa temporada ela foi tão medíocre, tão fracassada, que a gente, além de não ter ganhado nada, a gente viu equipes, por exemplo, vou citar duas equipes aqui que se classificaram. Duas equipes aqui. O São José com o Fredson na zaga. Olha o time do São José, gente. Dá uma olhada no time do São José. Ah, mas aquele sintético lá faz a diferença. Não. Que eles perderam jogos lá também. Não faz toda a diferença assim. O São José com o Fredson no ataque. E o Amazonas, que contratou um catado. O Amazonas fechou com um catado, que não deu certo no Pará. Os jogadores lá conseguiram, não sei como também não me interessa, eles conseguiram, de uma maneira, posso dizer, organizada, jogar futebol e classificar o Amazonas. Eu não acho que o Amazonas seja um dos favoritos a subir, sinceramente, não acho. Ainda acho a Mocura mais favorito a subir do que o Amazonas. Mas, se subir também, tem todos os seus méritos. Mas tinha um cara lá que fazia diferença, Sassá. Qual o jogador no Remo que fez a diferença nessa temporada? Muriqui? Pra mim, o jogador do Remo que vinha fazendo a diferença, que era diferente, tá machucado. Só volta no que vem. Teve um jogador no Confiança, outra situação também, Riquelmo. Ótimo meia. Ótimo jogador. Jogou pra caramba contra a gente na Copinha. A gente viu esse moleque jogar contra a gente. O Remo não contratou. Confiança foi lá e contratou. O moleque tá arrebentando no Confiança. Ah, mano, mas no Confiança o cara consegue jogar, no Remo não. Para com esse papo, gente. Não deixe que esses fracassados coloquem isso na cabeça de vocês. O Hélio conseguiu jogar no nosso time, cara. O Hélio que ninguém dava mais fé. O Bonamigo chegou e botou o moleque pra jogar, o moleque arrebentou. Então não caio nessa conversa, não. Isso aí é conversa fiada. Isso aí é conversa de gente fracassada que tenta colocar na cabeça de vocês a mediocridade que está na cabeça deles. O Remo está eliminado. E nessa temporada foi constrangedor torcer pro Remo. Foi constrangedor ser torcedor do Remo nessa temporada. Porque o Remo perdeu o Parazão pro Águia, time de Série D. O Remo foi eliminado no segundo tempo pro maior rival, quando estava com 2 gols de vantagem, numa Copa Verde, onde dava tranquilamente para ter chegado na final. Não sei se ia fazer frente ao Goiás, acho que não, acho que perderia também. Depois de ter uma vantagem de 2-0 contra o Corinthians, foi eliminado lá dentro, se acovardando, jogando como um time covarde. Mas assim, a gente até entende, né? Isso aí a gente releva porque o Remo é um time de Série C. E agora, no Campeonato Brasileiro da Série C, o campeonato mais importante da temporada, o Remo tá se capengando, tá se agarrando em possibilidades para se manter na competição. Com um elenco de... Se fosse um elenco de 500 mil, eu ficava quieto. Fosse um elenco de 500 mil, todo mundo com salário atrasado, eu ficava calado. Mas o elenco do Remo é um elenco caro, mais de 1 milhão, e esses caras ganham em dia. Esses caras têm a proteção da assessoria de imprensa do Remo, que também tem culpa no cartório. De maneira vergonhosa, Fábio Mendes, você encerra a sua passagem no Remo como presidente. E poderia ter sido boa. O Remo que está na sua cabeça, no seu sonho, no mundo encantado de Fábio Mendes, ele poderia ter existido. Mais ou menos, né? Mas poderia ter existido. Se você tivesse ouvido o torcedor. Se você tivesse profissionalizado. Não adianta só contratar um executivo de futebol. É a mesma coisa do cara que chegou para mim ontem e falou: ó, Wayne, Magnata tá se profissionalizando aí. Tá indo em vários clubes aí. 2 meses para isso? Você acha que 2 meses é o suficiente para você se profissionalizar e gerir um clube do Remo? Não adianta nada, eu falei para vocês, não vai adiantar nada de visitar todos esses clubes aí, vir, se candidatar, virar presidente do Remo e ter a mesma mentalidade do Fábio Mendes, colocando um monte de amigo dele para gerir o futebol. Vai ser a mesma bosta, porque não tem competência, não tem profissionalismo. O dinheiro que vocês gastaram, um monte de pereba de jogador horroroso aí, de 1.200.000 nessa folha salarial, com o Leonan, que dormiu praticamente a temporada inteira no DM. Vocês diminuem um pouco mais o orçamento, 800 mil, 900 mil no máximo. É um orçamento de um time competente fazer uma boa campanha numa Série C.
uma campanha de classificação. E aí, os 400 mil que sobra, vocês colocam em profissionais. Não é melhor pagar 40 mil para um scout que vai trazer jogadores com bons números, que estejam dispostos a jogar no clube do Remo, do que vocês contratarem, por exemplo, um Marcelo pagando 40 conto? Eu não acho que ele ganhe tudo isso, mas é só um exemplo. Pimpão chegou aqui ganhando 60. Leandro Carvalho chegou aqui ganhando 80. Não é melhor vocês fazerem isso? É um conselho que eu tô dando aqui, cara, para melhorar pro ano que vem. Porque eu não só reclamo aqui não, eu dou as ideias também. Pelo menos acho que vexames como dessa temporada o Remo não passa, se fizer isso. Mas tem que ter coragem. Não pode ser covarde, não pode se esconder. Principalmente atrás de rede social, atrás de cartinha. Tem que ter coragem, tem que ser homem. Pra mostrar para aqueles caras lá que o Remo tá em primeiro lugar. Mas sabe de quem é esse pensamento, gente? Meu. Eu queria muito que um desses dois que ganhasse tivesse o mesmo pensamento. Eu tenho certeza absoluta. Podia não colher os frutos na próxima temporada, mas futuramente sim. No outro ano, com certeza colheria. Só que o Remo não admite mais fracasso. O cara que vai assumir a presidência do Remo, ele vai assumir numa pressão absurda. Porque ele vai ter que conseguir resultados. Ele vai ter que montar um time que vai ter que, pelo menos, entregar para o torcedor uma classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. De 2026, no caso. 2025, perdão. No ano que vem, 2024. E aí? Antes de encerrar o vídeo, o Remo ainda não está totalmente livre do rebaixamento. Precisa torcer para a derrota do Figueirense, né? E o América de Natal ali empatar com o Aparecidense. E aí o Remo se mantém. Porque, se eu não estou enganado, Figueirense e Floresta se enfrentam, né? E Manaus e América de Natal se enfrentam. Se eu não estou enganado, tá? É mais ou menos isso. São as 4 equipes que estão abaixo do Remo. Então 2 dessas caem. E aí elas não ultrapassam o Remo. Então assim, eu posso falar para vocês o seguinte. A temporada do Remo acaba de maneira vergonhosa. E poderia ter sido pior. O Remo poderia estar numa Série D, rebaixado para uma Série D. Como Altos e Pouso Alegre, por exemplo. Porque tinha tudo para isso. Esse time de hoje, que jogou esse futebol pereba de hoje, jogou praticamente o campeonato inteiro assim. O futebol de hoje é futebol de time rebaixado. Só que ainda bem nós contamos um pouco com a sorte e um pouquinho também de lapsos de lucidez do Ricardo Catalá. Um pouquinho só. Quando ele abandonou a panela de lado e botou os jogadores certos para jogar, o Remo ganhou. Mas eu não quero um treinador assim. Ele me lembra muito o treineiro, Conceição. Muito teimoso. Muito teimoso. Teimoso demais. Acho que é porque ainda é muito jovem ainda para entender um pouco como funcionam as coisas e como funciona o futebol do Paraense, por exemplo. Então, mais uma vez, falo para vocês. Remo eliminado. Agora é juntar os cacos. Começar a pensar no ano que vem. Nós temos aí uma nuvem totalmente escura pela frente, porque não sabemos quem será o presidente do Remo. A única alegria é que o Fábio Mendes vai meter o pé daí. É a única alegria disso. Isso aí eu vou comemorar todos os dias aqui. Entendeu? E é isso. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Vídeo aqui só pra falar mesmo do jogo de hoje. Não tem notas de análise, não tem notas, entendeu? Do jogo, entendeu? Não faço nem questão. Só o Leonardo que perdeu 4 gols, nota 0 pra ele. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.